E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ, agora no agravo no recurso especial 2267-828 do Estado de Minas Gerais, que trata sobre processo penal. Vamos à tese? Não é possível fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais sem que tenha havido efetiva comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Traduzindo esse entendimento para vocês, nós temos a seguinte questão. A indenização mínima fixada pelo juízo criminal, quando associado a dano moral, exige comprovação da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. E antes de nós entrarmos com definitividade nesse enunciado, é importante entender que desde a reforma processual de 2008 foi permitido ao juiz criminal fixar, mediante requerimento da vítima ou do Ministério Público, um valor mínimo de indenização a título de danos. E esses danos podem ser, a princípio, materiais, mas também podem ser morais. O STJ, a princípio, compreendia que o mero pedido feito pelo ofendido ou pelo Ministério Público seria o bastante para que o juiz se manifestasse nesse sentido. A comprovação do dano psíquico seria quase presumida, uma vez que, como o crime é evidentemente um fato muito mais grave do que um ilícito civil, o STJ compreendia que ele já estava embutido dentro da dilação probatória daquela análise do crime. Portanto, se uma pessoa jurídica sofria um crime de estelionato, por exemplo, o STJ compreendia que no fato de já ter sido comprovada a autoria e materialidade daquele crime de estelionato, podia se presumir o dano moral e material. Esse posicionamento foi alterado em parte. Por quê? Porque se inicialmente o STJ compreendia que pessoas físicas e pessoas jurídicas não precisavam comprovar o dano, somente requerer o pedido de indenização mínima, agora, para as pessoas jurídicas, é necessário comprovar o dano. Por quê? Porque, em essência, a pessoa jurídica não tem honra. No primeiro momento, inclusive, entendia-se que a honra era um atributo exclusivamente humano, e a pessoa jurídica, como uma construção normativa e não uma construção da natureza, não teria honra. Esse posicionamento evoluiu no segundo momento, em que se dividiu a honra em honra subjetiva e honra objetiva. A honra subjetiva é como a pessoa se vê, ou seja, a nossa autoestima, como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. A honra objetiva, por outro lado, é como a pessoa é vista na comunidade. E é essa honra, a objetiva, que se depreendeu como possível para a pessoa jurídica. Isso significa que atualmente a pessoa física tem honra subjetiva e objetiva, e a pessoa jurídica tem honra somente objetiva. Recapitulando, a pessoa física tem honra subjetiva e objetiva, e a pessoa jurídica tem somente honra objetiva. E, caso ela requeira a indenização mínima para o juízo processual penal a título de honra objetiva, ela precisará comprovar o abalo psíquico, não podendo se depreender, não podendo presumir automaticamente, como ocorre para as pessoas físicas. Há, portanto, uma alteração de entendimento. A pessoa física só precisa requerer, ela não precisa comprovar. Já a pessoa jurídica precisa comprovar o dano à honra objetiva perante o juízo criminal. Sem esquecer que, se o juízo criminal der essa indenização, ela terá um valor mínimo, o que não impede que a pessoa jurídica discuta o valor no juízo de conhecimento da etapa civil, ou também, caso ache que o valor é adequado, simplesmente execute esse título também perante o juízo civil. Perfeito, meus caros? Até o próximo. Tchau, tchau.